Em 14 de novembro de 1968, nasceu em Roma, Itália, uma menina chamada Emanuela Orlandi, que viria a se tornar, décadas depois, o centro de um dos casos mais intrigantes da história criminal italiana. Filha de Pietro Orlandi e Maria Russo, Emanuela cresceu em um ambiente familiar modesto, mas equilibrado, em meio à rotina pacata de uma família romana típica da época. Seu pai, Pietro, trabalhava como funcionário do Vaticano, ocupando um cargo burocrático dentro da estrutura administrativa da Santa Sé, algo que acabaria gerando diversas teorias ao redor do desaparecimento da jovem. Aos 15 anos, Emanuela cursava o ensino médio em uma escola próxima à sua casa, demonstrava interesse por música e estudava canto coral, frequentando regularmente as atividades da igreja local. Conhecida por ser uma garota simpática, inteligente e tímida, Emanuela tinha poucos amigos próximos, mas era querida pelos colegas e respeitada pelos professores. Até aquele fatídico dia 22 de junho de 1983, nada indicava que essa jovem comum fosse protagonizar um caso que até hoje intriga jornalistas, investigadores e teóricos de todo o mundo. Naquela manhã, Emanuela saiu de casa como qualquer outro dia, vestindo calça jeans, camisa branca e sapatos marrom, carregando uma bolsa de couro marrom consigo. Ela havia combinado de encontrar uma amiga para fazer aula de música, mas nunca chegou ao local combinado, dando início ao mistério que duraria décadas. Sua mãe, Maria Russo, percebeu que algo estava errado quando a filha não retornou para o almoço e também não ligou avisando o motivo do atraso, algo incomum nela. À medida que as horas passavam e nenhum sinal de Emanuela aparecia, os familiares começaram a ficar cada vez mais preocupados, até que decidiram procurar a polícia. No começo, acreditava-se que ela poderia ter simplesmente se perdido ou se distraído, mas logo a hipótese de sequestro começou a ganhar força entre os investigadores. O fato de Emanuela ser filha de um funcionário do Vaticano trouxe atenção imediata da mídia e das autoridades, elevando o caso ao nível nacional em questão de horas. Rapidamente, surgiram especulações sobre possíveis conexões entre o sumiço da jovem e grupos políticos, religiosos ou criminosos influentes na Itália da época. Assim, o que parecia um desaparecimento misterioso, mas isolado, transformou-se em um caso de alcance internacional, cheio de suspeitas, pistas falsas e silêncios que persistem até hoje. Na manhã de 22 de junho de 1983, Emanuela Orlandi saiu de casa por volta das 10 horas da manhã, com a intenção de ir a uma aula de música marcada para as 11 horas em uma escola próxima à igreja de Santa Maria do Soccorso, no bairro Trastevere, em Roma. Ela usava calça jeans azul escura, camisa branca de manga curta, sapatos marrons e carregava consigo uma bolsa de couro marrom, além de uma pasta contendo partituras musicais que planejava usar na aula. Emanuela combinou de encontrar uma amiga chamada Barbara Loxi, com quem dividiria o trajeto até o local da aula. Mas, segundo relatos posteriores, Bárbara não apareceu e Emanuela decidiu seguir sozinha. Testemunhas afirmaram ter visto Emanuela andando calmamente pelas ruas próximas à igreja, aparentemente sem pressa ou sinais de nervosismo, o que alimentou diversas teorias sobre como ela poderia ter sido abordada. Por volta das 10h45, um homem não identificado teria sido visto falando com Emanuela próximo ao portão lateral da igreja, mas ninguém conseguiu reconhecê-lo posteriormente ou confirmar se havia realmente ocorrido qualquer conversa. Às 11h15, a professora de música notou que Emanuela não havia chegado e tentou ligar para sua casa, mas ninguém atendeu, já que seus pais estavam trabalhando e os irmãos ainda estavam na escola. Quando o horário da aula passou e Emanuela não apareceu, sua família começou a ficar inquieta, principalmente porque a jovem era conhecida por sua pontualidade e senso de responsabilidade. Por volta das 14 horas, os pais decidiram ligar para a polícia e registrar um boletim de ocorrência, relatando o sumiço incomum da filha e fornecendo detalhes sobre sua roupa e rotina. Os primeiros policiais enviados ao local começaram a ouvir testemunhas próximas à igreja e vasculharam a área, mas não encontraram nenhum sinal de luta ou pertences pessoais da jovem espalhados pelas ruas. As câmeras de segurança da época eram raras e pouco eficazes, o que dificultou desde o início a possibilidade de obter imagens concretas do paradeiro da garota após sair de casa. Alguns moradores relataram ter visto um carro suspeito estacionado perto da igreja,
mas não souberam descrever com exatidão a marca, cor ou placas do veículo, tornando essa pista inconclusiva. A polícia também investigou a possibilidade de Emanuela ter sido abordada por alguém que fingisse ser funcionário do Vaticano, aproveitando-se do fato de seu pai trabalhar ali, mas isso nunca foi comprovado. Durante os primeiros dias, as autoridades consideraram tanto a hipótese de sequestro quanto a de fuga voluntária, embora familiares insistissem que a jovem não tinha motivos para desaparecer assim. A ausência de mensagens ou pedidos de resgate nos primeiros dias confundiu ainda mais os investigadores, que começaram a levantar outras possibilidades, como envolvimento de grupos políticos ou criminosos. Assim, o caso ganhou velocidade na mídia italiana, com capas de jornais, reportagens especiais e debates públicos, aumentando a pressão sobre as autoridades para que descobrissem rapidamente o que havia acontecido. Nos dias seguintes ao desaparecimento de Emanuela Orlandi, a polícia italiana começou a explorar diversas linhas de investigação, já que não havia nenhuma pista concreta sobre onde a jovem poderia estar ou quem poderia ter sido responsável. Uma das primeiras hipóteses levantadas foi a de que Emanuela poderia ter sido sequestrada por um grupo político extremista, algo relativamente comum na Itália da época, marcada por uma onda de atentados, sequestros e ataques terroristas conhecida como Anos de Chumbo. Esse período, que vai aproximadamente dos anos 1960 até o início dos anos 1980, era caracterizado por uma forte instabilidade política, com grupos radicais de esquerda e direita lutando pelo controle ideológico do país, muitas vezes usando violência extrema como método. Entre os grupos mais notórios estavam as Brigadas Vermelhas, responsáveis por diversos sequestros de figuras públicas, incluindo o famoso caso de Aldo Moro, ex-primeiro-ministro italiano assassinado em 1978 após ser mantido refém por semanas. Embora não houvesse ligação óbvia entre esses grupos e Emanuela, seu desaparecimento ocorreu em um contexto político tão delicado que qualquer possibilidade parecia plausível, especialmente considerando que seu pai trabalhava no Vaticano. Outra linha de investigação inicial apontava para a possibilidade de um sequestro motivado por chantagem financeira, mas isso logo perdeu força, já que nenhum contato foi feito pela suposta quadrilha pedindo resgate ou fazendo exigências. A ausência de um pedido de dinheiro ou qualquer tipo de comunicação oficial com a família intrigou as autoridades, pois normalmente sequestros com fins econômicos costumam seguir esse padrão. Com isso, surgiu outra teoria. Talvez Emanuela tivesse sido confundida com alguém importante, ou que seu nome estivesse sendo usado como moeda de troca em negociações políticas ou religiosas que permaneceram ocultas do público. Alguns jornalistas e investigadores independentes começaram a especular que o Vaticano poderia estar envolvido de alguma forma no caso, seja por pressões externas ou por interesses internos ainda desconhecidos. Essa teoria ganhou força quando alguns documentos confidenciais da época foram revelados décadas depois, sugerindo que o Vaticano tinha informações valiosas, mas optou por manter silêncio estratégico durante as investigações. Além disso, surgiram rumores de que grupos mafiosos italianos também poderiam estar envolvidos, especialmente porque havia conexões históricas entre a máfia e o Vaticano, tanto no aspecto financeiro quanto no político. O Banco do Vaticano, por exemplo, nos anos anteriores ao sumiço de Emanuela, estava envolvido em escândalos financeiros relacionados à lavagem de dinheiro e operações ilegais com grupos criminosos, o que dava sustentação a essa linha de investigação. Apesar de todas essas teorias, a polícia continuava sem evidências claras e tangíveis que levassem a qualquer prisão ou avanço significativo no caso, deixando a família cada vez mais angustiada. Enquanto isso, a imprensa italiana intensificava a cobertura do caso, transformando-o em um fenômeno nacional, com programas de televisão, reportagens diárias e debates em rádios discutindo cada detalhe do desaparecimento. Assim, o que começou como um simples relato de uma garota que não voltou para casa se transformava rapidamente em um enigma complexo, cercado de mistério, poder e silêncios que pareciam carregar segredos maiores do que se imaginava. Com o passar dos dias, uma pergunta começou a surgir com frequência nas conversas da imprensa e da população italiana. O que o Vaticano sabia sobre o desaparecimento de Emanuela Orlandi? Afinal, não era qualquer garota que havia sumido, era filha de Pietro Orlandi, um funcionário do Estado da Cidade do Vaticano, o que automaticamente colocou a Igreja Católica sob os holofotes das investigações.
Muitos começaram a especular se haveria alguma conexão entre o trabalho do pai dentro da estrutura vaticana e o desaparecimento da jovem, especialmente considerando os escândalos financeiros que já envolviam o Banco do Vaticano naquela época. Na década de 1980, o Vaticano estava imerso em polêmicas relacionadas ao Banco Ambrosiano, uma instituição financeira fortemente ligada à Santa Sé e envolvida em esquemas internacionais de lavagem de dinheiro, tráfico de armas e conexões com grupos mafiosos. Esse contexto levantava a possibilidade de que o sumiço de Emanuela estivesse ligado a interesses maiores, talvez até como forma de pressionar ou calar alguém que soubesse demais sobre certas operações ilegais. Apesar disso, o Vaticano manteve-se oficialmente neutro durante as primeiras fases do caso, negando qualquer envolvimento ou conhecimento relevante sobre o paradeiro da menina. No entanto, há relatos de que membros da hierarquia religiosa teriam recebido ligações anônimas pedindo informações sobre Emanuela, sugerindo que alguém, de alguma forma, tentava usar sua imagem para transmitir mensagens cifradas ou ameaças indiretas. Uma dessas ligações, em particular, chamou a atenção. Foi feita diretamente para um cardeal italiano que ocupava uma posição de destaque na administração do Vaticano, mas ele nunca revelou detalhes sobre o conteúdo da conversa. Além disso, surgiram rumores de que documentos sigilosos tinham sido retirados de arquivos internos logo após o desaparecimento de Emanuela, o que alimentou teorias de que o Vaticano poderia estar ocultando informações importantes. Esses fatos, somados ao histórico de segredos guardados a 7 chaves dentro das paredes do Vaticano, só aumentavam a desconfiança da família Orlandi e de parte da sociedade italiana. Para muitos, o comportamento reservado e evasivo das autoridades eclesiásticas indicava que algo maior estava acontecendo nos bastidores, algo que não podia ser revelado publicamente. Em depoimentos posteriores, Pietro Orlandi afirmou que sentiu falta de apoio direto por parte do Vaticano, apesar de ter trabalhado lá por décadas, o que o deixou profundamente magoado. Ele chegou a declarar que, embora tivesse acesso limitado às decisões mais altas da Igreja, sempre soube que seu cargo dava certo tipo de proteção à sua família. Proteção essa que, segundo ele, pareceu desaparecer junto com sua filha. O mistério em torno do papel do Vaticano no caso só crescia, e com ele, também aumentavam as teorias conspiratórias que uniam religião, política, crime organizado e até espionagem internacional. Enquanto isso, Emanuela continuava desaparecida, e a cada dia que passava sem notícias, parecia que a verdade estava ficando cada vez mais distante, perdida entre corredores de mármore, confissões secretas e promessas de silêncio. Nos anos 1980, a Itália vivia um momento delicado em sua história política, marcado por escândalos, corrupção, violência e uma constante tensão entre grupos de extrema-direita e esquerda, o que tornava qualquer evento misterioso suspeito de ter motivações maiores por trás. O desaparecimento de Emanuela Orlandi não foi exceção, e logo surgiram teorias ligando seu sumiço a jogos de poder dentro da própria estrutura do Estado italiano, especialmente considerando as conexões familiares dela com o Vaticano. Alguns jornalistas especializados em investigações políticas começaram a levantar hipóteses sobre uma possível ligação entre o caso e a chamada Loggia P2, uma maçonaria secreta italiana que já havia sido responsável por diversos golpes e manipulações dentro do governo. A Loggia P2 era conhecida por reunir figuras poderosas como políticos, empresários, militares e membros da Igreja, e seu objetivo principal parecia ser influenciar decisões estratégicas do país sem aparecer oficialmente nos registros públicos. Apesar de formalmente dissolvida após escândalos na década anterior ao desaparecimento de Emanuela, muitos acreditavam que suas ramificações ainda estivessem ativas, operando no submundo político e financeiro da Itália. Outra linha de investigação envolvia a possibilidade de que o sequestro da jovem tivesse relação com atividades ilegais ligadas à máfia italiana, especialmente a Cosa Nostra, que mantinha fortes laços com instituições financeiras internacionais e até mesmo com o Banco do Vaticano. Na época, o Banco Ambrosiano, controlado pelo financista Roberto Calvi, apelidado de Banco do Vaticano por sua proximidade com a Santa Sé, estava envolvido em uma rede internacional de lavagem de dinheiro, com ligações comprovadas para a máfia siciliana. Curiosamente, Calvi foi encontrado morto sob a ponte Blackfriars, em Londres, poucos meses antes do desaparecimento de Emanuela, em junho de 1982,
e seu caso permanece envolto em mistério, com fortes indícios de assassinato relacionado a negócios sujos. Essa proximidade temporal entre a morte de Calvi e o sumiço de Emanuela gerou especulações de que ambos os eventos pudessem estar conectados de alguma forma, talvez como parte de uma tentativa de encobrir informações sensíveis ou silenciar quem sabia demais. Além disso, há relatos de que alguns dos principais investigadores do caso Orlandi foram impedidos de seguir certas pistas por ordens superiores, sugerindo que interesses muito altos estariam envolvidos. Em entrevistas posteriores, membros da família Orlandi afirmaram ter sentido resistência por parte das autoridades italianas em explorar certas linhas de investigação, especialmente aquelas que poderiam levar ao Vaticano ou a círculos políticos de alta relevância. Isso alimentou a ideia de que o caso estaria sendo deliberadamente arquivado ou desviado para evitar que verdades incômodas viessem à tona, protegendo assim não apenas indivíduos, mas também instituições inteiras. Enquanto isso, a imprensa continuava a pressionar, e novas teorias iam surgindo constantemente. Desde a hipótese de que Emanuela teria sido usada como moeda de troca em negociações secretas, até a de que ela teria sido simplesmente testemunha involuntária de algo que não deveria ter visto. Tudo isso, somado ao fato de que nenhum corpo jamais foi encontrado e nenhuma confissão foi feita, só aumentava o sentimento de impunidade e frustração da família, que via o tempo passar sem respostas concretas. Assim, o caso de Emanuela Orlandi ia se transformando de um sumiço trágico em um enigma nacional, repleto de conexões obscuras, silêncios eloquentes e uma verdade que parecia cada vez mais distante de ser revelada. Poucos dias após o desaparecimento de Emanuela Orlandi, a família começou a receber uma série de ligações anônimas que, ao longo dos anos, se tornariam um dos elementos mais perturbadores do caso. Algumas dessas chamadas eram feitas de cabines públicas espalhadas por Roma e outras cidades italianas, e muitas vezes eram breves, com apenas respirações ou ruídos indistintos ao fundo. Em alguns casos, porém, a voz de uma mulher ou de uma menina era ouvida, dizendo frases como "estou bem, mamãe, me perdoe" ou "eu estou viva, mas não posso voltar para casa". Essas palavras geraram tanto esperança quanto desespero na família, pois alimentavam a possibilidade de que Emanuela ainda estivesse viva, mas também indicavam que ela poderia estar sendo mantida contra sua vontade. Além das ligações, começaram a surgir cartas manuscritas enviadas para a residência dos Orlandi, algumas assinadas com o nome de Emanuela, outras com mensagens cifradas ou incompreensíveis. Uma dessas cartas continha uma fotografia de uma menina de costas, supostamente tirada na cidade de Veneza, e vinha acompanhada de uma única frase: "Ela está aqui, mas não pode sair". A polícia analisou cuidadosamente essas comunicações, mas não conseguiu identificar com precisão a origem delas, nem confirmar se realmente tinham sido escritas ou ditadas pela própria Emanuela. Especialistas em grafologia foram chamados para comparar a caligrafia nas cartas com cadernos antigos da jovem, mas os resultados foram inconclusivos, já que as letras pareciam semelhantes, mas não idênticas. Outra pista intrigante surgiu em 1994, quando uma rádio local recebeu uma fita cassete contendo uma mensagem gravada, supostamente de Emanuela, pedindo ajuda para escapar de um lugar onde estaria presa. Na gravação, a voz falava em italiano e mencionava detalhes pessoais que só alguém próximo à família saberia, como brincadeiras internas e apelidos usados dentro de casa. Peritos analisaram a voz e concluíram que, embora fosse possível que a pessoa na gravação tivesse aproximadamente a idade de Emanuela na época, não houve confirmação definitiva de que fosse realmente ela. As autoridades suspeitaram que as mensagens poderiam ter sido fabricadas por simpatizantes de grupos políticos radicais, criminosos ou até mesmo por pessoas interessadas em obter visibilidade através do drama familiar. Apesar disso, a mãe de Emanuela, Maria Russo, sempre manteve a convicção de que algumas das mensagens eram verdadeiras, insistindo que sua filha ainda estava viva e sofrendo em algum lugar. Essas comunicações, reais ou não, acabaram influenciando diretamente as investigações, levando a buscas em locais distantes de Roma, interrogatórios de suspeitos e até mesmo mudanças nas linhas oficiais de investigação. No entanto, nenhuma dessas pistas resultou em um avanço concreto no caso, e até hoje ninguém sabe com certeza se as mensagens eram parte de uma farsa cruel ou se escondiam alguma verdade que permanece enterrada entre segredos de Estado e promessas de silêncio eterno.
Nos anos seguintes ao desaparecimento de Emanuela Orlandi, outros casos misteriosos começaram a surgir na Itália, alguns deles com características suspeitamente semelhantes ao da jovem romana. Muitos especialistas e jornalistas investigativos começaram a perceber uma estranha coincidência. Vários desses desaparecimentos pareciam estar conectados entre si, seja por localização, perfil das vítimas ou até mesmo pela ausência de respostas oficiais claras. Um dos casos mais notórios foi o de Mirella Gregory, uma menina de 15 anos que desapareceu em 1983, poucos meses depois de Emanuela, enquanto andava de bicicleta perto de sua casa em Perusa. Assim como Emanuela, Mirella era católica praticante, participava de atividades religiosas locais e seu sumiço ocorreu sem testemunhas, sem luta e sem qualquer vestígio físico nos primeiros dias. A polícia inicialmente tratou o caso como um possível sequestro ou fuga, mas com o passar dos anos, e à medida que nenhuma nova pista aparecia, ele começou a ser relacionado ao mistério maior envolvendo Emanuela. Outro caso intrigante foi o de Federica Molicone, uma criança de 9 anos que sumiu em 1988 no sul da Itália, deixando para trás apenas seu cachorro amarrado a uma cerca, sem nenhum sinal de violência ou pertences espalhados. O desaparecimento de Federica, embora isolado geograficamente, gerou grande impacto na mídia e reforçou a ideia de que algo sistemático estaria acontecendo naquele período, algo maior do que coincidências. Com o tempo, surgiram outras histórias semelhantes, como a de Giuseppe Di Matteo, um menino mantido prisioneiro por quase 3 anos pela máfia siciliana antes de ser assassinado, supostamente para impedir que seu pai falasse com a justiça. Embora esse caso tenha sido solucionado, ele chamou atenção para o fato de que muitas crianças italianas estavam desaparecendo sob circunstâncias incompreensíveis, e nem todas recebiam o mesmo nível de cobertura ou investigação. Alguns pesquisadores começaram a traçar paralelos entre esses desaparecimentos e o caso Orlandi, sugerindo que poderia haver uma rede criminosa operando sob diferentes identidades e objetivos, mas com métodos similares. Uma hipótese particularmente perturbadora surgiu. E se todos esses desaparecimentos tivessem relação com rituais ou cerimônias secretas ligadas a ordens esotéricas, maçonarias ou até mesmo círculos dentro da própria igreja? Essa teoria ganhou força quando surgiram documentos anônimos, supostamente vazados de arquivos vaticanos, mencionando símbolos religiosos invertidos, missas negras e referências a sacrifícios humanos como parte de rituais de iniciação. Embora a maioria desses documentos nunca tenha sido autenticada, eles alimentaram ainda mais o clima de mistério e paranoia em torno do caso Orlandi e outros desaparecimentos não resolvidos. Para a família de Emanuela, essas conexões eram assustadoras, mas importantes. Afinal, se houvesse realmente um padrão, isso significava que havia uma chance real de encontrar respostas. Porém, a cada novo caso somado ao quebra-cabeça, a sensação de impunidade aumentava, assim como a frustração de quem esperava por justiça e encerramento há décadas, enquanto o silêncio oficial persistia. Com o passar dos anos e a ausência de respostas sobre o paradeiro de Emanuela Orlandi, sua família decidiu tomar medidas mais drásticas para tentar reacender o interesse público e pressionar as autoridades a retomarem as investigações com seriedade. Em meados dos anos 1990, Pietro e Maria Orlandi começaram a solicitar formalmente escavações em locais estratégicos de Roma, baseando-se em pistas fornecidas por informantes anônimos, cartas misteriosas e até mesmo sonhos relatados por pessoas envolvidas no caso. Um dos primeiros locais escolhidos foi o Cemitério Teutônico, localizado dentro do Vaticano, um espaço histórico e exclusivo para cidadãos alemães e austríacos residentes na Cidade Santa. A ideia surgiu após uma carta anônima chegar às mãos da família, afirmando que Emanuela estaria enterrada ali sob uma identidade falsa, como parte de uma tentativa de ocultar seu destino real. Apesar do absurdo da acusação, a pressão internacional fez com que as autoridades vaticanas permitissem uma inspeção limitada no local, embora com restrições severas sobre o acesso e a profundidade das escavações. Nenhuma evidência concreta foi encontrada, mas o fato de que o Vaticano tenha concordado com qualquer tipo de cooperação já era visto como um sinal de que talvez houvesse algo escondido por trás da fachada de neutralidade da Igreja. Outra escavação marcante aconteceu em 2012, quando investigadores italianos decidiram examinar o jardim da casa do cardeal Bertone, ex-secretário de Estado do Vaticano,
após uma testemunha afirmar ter visto atividades suspeitas no local décadas antes. O jardim foi escavado cuidadosamente durante dias, com uso de tecnologia avançada para detectar anomalias no solo, mas os resultados foram negativos. Nada foi encontrado que indicasse enterro recente ou humano. No entanto, um dos momentos mais chocantes da história ocorreu em 2014, quando um homem chamado Enrico de Pedis, membro da máfia romana conhecida como Banda della Magliana, foi ligado ao caso através de declarações de seu advogado. O advogado afirmou que de Pedis havia dito, antes de morrer em 1995, que Emanuela está viva e que ele tinha informações capazes de resolver o mistério, mas que só revelaria sob proteção judicial. Essa revelação gerou uma nova onda de buscas, incluindo a análise de túneis subterrâneos e catacumbas antigas em Roma, especialmente nas proximidades de igrejas frequentadas por membros da organização criminosa. Uma das descobertas mais perturbadoras veio em 2018, quando ossos humanos foram encontrados dentro de um túnel próximo à igreja de San Gregório VII, levantando novamente a esperança de que o caso estivesse perto de ser resolvido. As análises forenses posteriores, porém, revelaram que os ossos eram de animais e não de humanos, o que decepcionou profundamente a família e todos os que acompanhavam o caso há décadas. Mesmo diante de tantas falhas, pistas falsas e promessas não cumpridas, os familiares de Emanuela continuaram firmes na busca pela verdade, acreditando que, mesmo após tanto tempo, ainda poderia surgir algum indício decisivo. Enquanto isso, o caso seguia sendo reaberto e arquivado periodicamente pelas autoridades italianas, refletindo a dificuldade de encerrar oficialmente algo que parecia estar além da lógica criminal comum. Algo que, de alguma forma, estava envolto em silêncios maiores do que simples palavras. Desde o primeiro dia em que noticiaram o desaparecimento de Emanuela Orlandi, a mídia italiana abraçou o caso com uma intensidade rara, transformando-o rapidamente em um dos maiores mistérios nacionais da década de 1980. Jornais impressos como La Repubblica, Corriere della Sera e Il Messaggero mantinham capas diárias com novas pistas, testemunhos e atualizações sobre as investigações, mantendo a pressão sobre as autoridades. Na televisão, programas de notícias e programas policiais dedicavam grandes blocos ao caso, entrevistando familiares, especialistas forenses e até mesmo supostos informantes que diziam ter informações valiosas. Um dos programas mais influentes foi o Cieli ha Visto, exibido pela Rai, que desde sua estreia em 1988 manteve o caso de Emanuela vivo na memória coletiva, revisitando-o periodicamente com novas informações e depoimentos. Com o passar das décadas, o interesse pelo caso só aumentava, especialmente quando surgiam novas pistas ou escavações eram realizadas, sempre acompanhadas por uma cobertura extensa e emocionalmente carregada. Além da imprensa tradicional, o caso também ganhou força através de livros investigativos escritos por jornalistas e historiadores italianos, muitos dos quais tentavam reconstruir os eventos com base em documentos públicos e depoimentos inéditos. Um dos títulos mais conhecidos é Emanuela Orlandi e o Mistério, obra que reúne centenas de páginas de análises políticas, religiosas e criminosas envolvendo o sumiço da jovem, tornando-se referência para estudiosos do tema. Nos anos 2000, com o advento da internet e das redes sociais, o caso ganhou um novo fôlego, com grupos de discussão, fóruns de investigação amadora e perfis dedicados exclusivamente a manter viva a busca pela verdade. Nas plataformas digitais, surgiram comunidades internacionais interessadas no caso, incluindo canais no YouTube, podcasts em inglês e italiano, e até mesmo perfis no Reddit onde usuários debatiam teorias conspiratórias e analisavam documentos históricos. Em 2021, uma série documental intitulada The Disappearance of Emanuela Orlandi foi lançada na Netflix, trazendo depoimentos exclusivos da família, imagens de arquivos e uma análise detalhada das conexões entre o Vaticano, a máfia e a política italiana. A produção reacendeu o interesse global pelo caso, levando a uma nova onda de teorias, debates e até mesmo a reapertura oficial de partes do inquérito pelas autoridades italianas. Essa exposição internacional também fez com que outras vítimas de desaparecimentos não resolvidos fossem lembradas, ampliando o debate sobre como casos assim são tratados pelas instituições. Além disso, o caso inspirou peças teatrais, músicas, filmes independentes e até quadrinhos,
mostrando como ele ultrapassou as fronteiras do crime real e entrou para o imaginário popular como um verdadeiro enigma nacional. Para a família Orlandi, essa atenção contínua tem sido, ao mesmo tempo, uma fonte de esperança e dor. Pois, embora mantenha o nome de Emanuela vivo, também revive constantemente a perda que carregam há décadas. Assim, o caso de Emanuela Orlandi não apenas resistiu ao tempo, mas se transformou em algo maior do que um simples desaparecimento. Tornou-se um símbolo do desejo humano por justiça, resposta e encerramento, mesmo diante de silêncios que parecem impossíveis de serem quebrados. O desaparecimento de Emanuela Orlandi em 22 de junho de 1983 não foi apenas um evento trágico na vida de sua família. Tornou-se um marco histórico na Itália, representando os tempos sombrios de conspirações políticas, conexões obscuras e silêncios que duram até hoje. Ao longo de mais de 4 décadas, o caso se manteve vivo graças ao esforço incansável dos familiares, jornalistas investigativos, documentaristas e cidadãos que acreditam que ninguém deve ser esquecido, independentemente de quanto tempo passe. A história de Emanuela nos mostra como a busca por justiça e verdade pode ultrapassar gerações, resistindo à passagem do tempo e às tentativas de apagar pistas ou esconder segredos. Mesmo sem respostas concretas, o caso continua sendo reaberto periodicamente pelas autoridades italianas, sempre que surge uma nova pista, testemunho ou documento que promete iluminar as sombras que envolvem esse mistério. Para muitos, o sumiço de Emanuela simboliza muito mais do que um crime isolado, é um retrato de uma época marcada por corrupção, medo e controle, onde verdades inconvenientes eram enterradas junto com quem as descobria. Seu nome também se tornou sinônimo de luta. A luta de uma família que nunca desistiu, a luta de uma sociedade que clama por transparência e a luta de todos que acreditam que cada vida perdida merece ter seu destino revelado. Em um mundo onde notícias são rapidamente esquecidas, o caso de Emanuela resiste, lembrando-nos de que há histórias que não podem ser ignoradas, especialmente quando vidas estão em jogo. Apesar de todo o avanço tecnológico nas áreas de investigação forense, digitalização de documentos e análise de DNA, ainda há lacunas que parecem impossíveis de preencher, o que só aumenta o sentimento de impotência diante do desconhecido. Muitos especialistas afirmam que, mesmo que um dia o corpo de Emanuela seja encontrado, talvez nunca saibamos exatamente o que aconteceu. E isso, por si só, já é uma resposta dolorosa. Porém, enquanto houver perguntas, haverá esperança. E é essa esperança que mantém vivas as memórias de vítimas como Emanuela, Mirella, Federica e tantas outras cujos nomes foram apagados pelo tempo e pela indiferença. Mas acima de tudo, o caso de Emanuela nos lembra que devemos continuar buscando, questionando e insistindo por justiça. Porque enquanto houver alguém que se lembre, enquanto houver alguém que procure, ela jamais terá desaparecido de verdade. Enquanto isso, a família Orlandi continua firme na batalha, pedindo justiça e clamando por respostas, mesmo diante do peso de décadas sem saber o que aconteceu com a filha, irmã e amiga que um dia saiu de casa e nunca mais voltou. E você, que chegou até aqui, faz parte dessa história. Ao ouvir, aprender e compartilhar o caso de Emanuela Orlandi, você contribui para que sua memória permaneça viva e que, talvez, um dia, a verdade venha à tona. Se este caso tocou seu coração e fez você refletir sobre a importância de nunca desistir da busca pela verdade, compartilhe este vídeo com alguém que possa se interessar. Deixe seu comentário dizendo o que achou e se inscreva no canal para acompanhar mais histórias reais que marcaram a humanidade. Não esquece de ativar o sininho. Assim você será notificado toda vez que lançarmos novos vídeos. Até a próxima história, e lembre-se: algumas verdades não podem ser esquecidas.